Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus caminhos grandemente em nome de Jesus. Olha, meu querido, nessa madrugada eu irei estar fazendo uma oração muito especial. Na verdade, não só uma oração, mas eu gostaria de estar fazendo uma série de orações para que o Senhor venha estar abençoando a tua vida e te fortalecer espiritualmente. Esse é o foco dessa série que está se iniciando hoje. Vão ser 7 vídeos, vão ser 7 palavras, 7 orações que eu vou estar fazendo a respeito de depressão e crise depressiva. Um assunto de extrema importância. Um assunto o qual eu irei estar tratando com muito cuidado e com muito carinho e amor, para que o Senhor venha estar abençoando a tua vida. Desde já, eu quero que você entenda que eu quero estar tratando da parte espiritual. Eu não sou médico, não sou psiquiatra, eu vou estar tratando da parte espiritual. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Eu vou estar mostrando na Bíblia pessoas que passaram por crises, pessoas que passaram por problemas e como que o Senhor abençoou a vida dessas pessoas. Porque eu creio que a Bíblia, ela é o nosso manual. Aquilo que nós estamos passando hoje, outras pessoas já passaram por isso. E eu quero te mostrar essas outras pessoas que passaram por essa situação, como que elas saíram. Então eu quero que você abra o teu coração para entender essa palavra e essa oração. Serão 7 propósitos que eu vou estar fazendo, e do fundo do meu coração eu creio que o Senhor, Ele vai te fortalecer. Não estou dizendo que você não precisa de uma ajuda de um médico, não estou dizendo que você não precisa da ajuda de um psiquiatra, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que da parte espiritual eu vou estar orando por você, para que o Senhor te dê forças para você estar saindo dessa situação. Por isso que eu disse que esse assunto, ele é de extrema importância e tem que ser tratado com muito carinho, com muito amor. E é isso que eu quero que você entenda, para a glória de Deus. Primeira coisa, lembrando aí, né? Primeira coisa, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série Saindo da Depressão. Eu, com meu coração aberto, eu queria fazer um vídeo, mas por motivos técnicos ainda não, eu não consigo fazer vídeo, mas vai chegar ainda o tempo. Calma, tem muita coisa para acontecer ainda neste canal ainda. Nós apenas estamos começando ainda. O canal ainda é um bebezinho ainda, está começando. Vai ter vários vídeos, esse canal vai crescer muito para a glória do Senhor. Vai ser um canal, é um canal que o Senhor levantou para estar abençoando milhares de vidas. Eu creio nisso, esse é o propósito desse canal. Por isso que eu creio que vai ser bênção. Mas se inscreva no canal, ative as notificações, comente aí. Ainda que você não queira comentar nada, diga glória a Deus, diga amém, diga assim seja. Não sei, comente alguma coisa, manda um emojizinho com uma mãozinha de oração. Tudo isso ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Voltando aqui para que você venha a entender. Existem pessoas no meio cristão que elas dizem assim: eu não entendo como que uma pessoa de Deus ela pode ter depressão. Olha,
a depressão ou crises depressivas, ela pode pegar qualquer pessoa. Ela pode atingir qualquer pessoa, independente de ser cristão, praticante da palavra, independente de não ser, independente de ser jovem, de ser adulto, de ser idoso. É uma doença, ela já é diagnosticada como uma doença, ela é diagnosticada como o mal do século. Então, independente da sua fé, a depressão ou crises depressivas, elas podem estar atingindo a nossa alma. E é sobre isso que eu quero dizer. Ou talvez tem gente que às vezes fala assim: mas antigamente não tinha tanta gente com depressão, mas nós estamos vivendo numa era aonde as coisas caminham para isso. Nós estamos vivendo em tempos em que as músicas, elas caminham para isso. A televisão, a mídia, ela nos amedronta, nos bombardeia com tantas coisas ruins, e que nós olhamos para um lado, para o outro, e nós ficamos cercados. A depressão ou crise depressiva, o que acontece? Antes de eu entrar na palavra de Deus, eu preciso te explicar isso. Ela não nasce do dia para a noite. Não. São coisas que vão se acumulando num dia. Daqui a pouco se acumula mais um pouquinho no outro dia. Aí na outra semana mais uma coisinha. Aí daqui a pouco vai juntando, vai virando uma grande bola de neve. E o inimigo, eu estou levando para o lado espiritual porque eu quero falar da parte espiritual. Eu estou sendo bem claro nesse vídeo, nesse áudio, estou sendo bem claro. Eu vou falar da parte espiritual. E o que acontece? O inimigo, ele tenta oprimir a vida da pessoa, a mente da pessoa. No entanto, que antes de eu entrar na palavra em si, eu quero ler um versículo para você no Salmo 142, versículo 7, que diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. O justo me rodearão quando me fizerem este bem. O que o salmista aqui ele está dizendo? Ele está pedindo, ele está implorando para Deus tirar a alma dele do cárcere. A depressão é uma prisão da alma, é uma opressão que a pessoa sente, é uma dor profunda. A depressão, ela é algo que aprisiona a pessoa no passado. A ansiedade, que nós vamos falar, nós vamos ter uma série sobre ansiedade também. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal, que é muito importante para você não perder nenhuma dos vídeos. Mas a ansiedade é uma coisa futura. A depressão são coisas passadas que vão se acumulando e vão se aprisionando cada dia mais. E a pessoa chega num estado que ela fala assim: eu não vejo mais saída para a minha vida. Eu não vejo mais como resolver a situação da minha vida. E a pessoa começa a pensar pensamentos terríveis. Ela começa a ter pensamentos terríveis. Por quê? Porque ela está como se estivesse dentro de um poço. E é justamente sobre isso que eu quero te mostrar, antes de orar por você, o que o Senhor, Ele quer fazer com você. O Senhor, Ele te ama, Ele se importa com você.
Quando a pessoa está com crise depressiva ou está numa depressão que já foi diagnosticada, a pessoa só pode falar que ela está com essa doença se ela foi diagnosticada pelo médico. Não é a pessoa chegar e falar assim: não, eu tenho depressão, mas o médico disse isso para a pessoa. Então toma muito cuidado, porque às vezes você está passando por uma crise, ou você está passando por uma tristeza, e você pode estar confundindo com depressão, tá? Esse é um ponto muito importante. Mas voltando para você entender, Jesus, Ele te ama de uma maneira tão grande, mas tão grande, que Ele derramou o sangue dEle em nosso favor. Porque quando a pessoa está passando por essas crises, ela acha que ninguém ama ela, ela acha que ela é um peso, e não é verdade. Isso é uma opressão na mente dela. Ela não consegue enxergar a vida como ela é, de verdade. Ela não consegue enxergar a bondade, o amor de Deus. Ela fica cega para isso, porque, como eu disse, ela se sente dentro de um poço. E eu quero, antes de orar por você, eu quero estar lendo uma palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz assim, lembrando que esse é o primeiro vídeo de 7. Então vai ter muita coisa ainda que nós vamos tratar a respeito desse assunto. Torno a dizer, com muito carinho e com muito amor. Eu sou um irmão em Cristo que quer ajudar você, que quer estar trazendo uma palavra ao teu coração para que você venha se fortalecer. A Bíblia Sagrada diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1 em diante. Eu vou ler um pouquinho rápido, até para que esse vídeo não venha ficar tão extenso. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que fez com a vida de cada um deles. Então Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto ao caminho de um dia inteiro. Por fim sentou debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levanta-se e coma. Vamos tratar primeiro esse trecho antes de estar orando, depois tem a outra parte, e assim nós estaremos orando e clamando pela tua vida, clamando por você. A Bíblia fala a respeito de Elias. Ele havia orado e fogo de Deus tinha caído do céu. Ele, com esse fogo, consumiu 850 profetas de Baal e de postídolos. E depois disso, Jezabel ameaçou Elias. Jezabel pediu a cabeça de Elias. Falou: amanhã, a essa hora, Elias vai morrer. O que aconteceu? Elias já vinha de uma série de batalhas, vencendo, lutando, e obteve uma vitória da parte do Senhor. E muitas das vezes, depois que nós obtemos uma vitória da parte de Deus, uma vitória a respeito de algo, geralmente vem uma grande luta.
E o que aconteceu com Elias foi isso. Quando veio essa ameaça, Elias ficou com medo. E Elias deixou o medo entrar dentro do seu coração, e esse medo virou um monstro dentro dele. Esse medo começou a consumir Elias. E começa a vir a sensação que Elias estava sozinho. Começou a vir a sensação que para Elias não tinha mais jeito, porque Jezabel já havia dado a ordem, ele ia morrer. Ele então deixa o seu moço e começa a caminhar sozinho. Observe só os passos, os sintomas de crise depressiva. Elias primeiro teve uma grande vitória, depois ele ficou com medo. Depois Elias deixa o moço e caminha sozinho. Primeiro vem o medo, e esse medo vira um monstro dentro da pessoa, porque às vezes nem é tudo isso, mas a pessoa ela não consegue pensar direito. Isso é comprovado pela medicina, que a pessoa, quando ela está passando por crise depressiva, o raciocínio dela é 40 vezes mais devagar do que uma pessoa que não está passando por esse tipo de problema. Só que ela enxerga esse medo como um grande monstro devorador. E o que acontece? Ela começa então a se isolar. Foi o que aconteceu com Elias. Elias começou a se isolar, já estava andando com o moço dele, que era o obreiro dele, já não estava mais, agora já estava sozinho. E foi aonde que eu disse no começo dessa mensagem, que independente de ser pessoa de Deus ou não, nós passamos por momentos delicados na nossa vida. Elias era um homem de Deus. Ninguém aqui tem coragem de falar que Elias não era de Deus. Elias era um homem de oração. Então olha só o que eu estou dizendo. Até mesmo para aquelas pessoas que dizem: ah, mas uma pessoa de Deus não passa por crise depressiva. Passa. E ela precisa de ajuda. Você que acompanha a mídia, você vê o quanto de pastores, de pregadores que passam por crise depressiva. Isso é fato. Só quem fala que é frescura é quem nunca passou. Mas isso é uma doença que precisa ser tratada. Elias então, ele caminha e ele começa a se isolar. E ele chega debaixo de um pé de zimbro e ele então ora. Olha só, Elias é de Deus. E ele ora. Só que ele faz uma oração o qual o Senhor não poderia responder ele. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Elias. Elias então pede a morte. Ele fala: já basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Os pais que ele está falando aqui não é os pais biológicos de Elias, não. Elias está falando dos pais espirituais. Está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Fala: Senhor, eu não sou melhor que eles. Não adianta, Senhor. Eu não vou conseguir cumprir o meu papel. Elias estava dizendo: Senhor, o Senhor não conta mais comigo. Era isso que Elias estava dizendo: Senhor, eu estou entregando aqui, não conta mais comigo. Para mim tanto faz viver como faz morrer. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tira a minha vida. Olha só, isso são sintomas depressivos. Mas Deus, Ele tinha um propósito na vida de Elias. Não era porque ele estava enfrentando aquele problema, aquela situação, que Elias era menos de Deus. Não é porque você está passando por uma adversidade,
por uma luta que você é menos de Deus. Não. De forma nenhuma. Não é porque você está passando por uma adversidade que Deus te esqueceu. Elias, ele achava que Deus havia esquecido dele. Ele achava que Deus havia abandonado ele. Mesmo vendo tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele, no ministério dele, Elias achou que o Senhor havia abandonado. Não, meu querido. Não, minha querida. Deus não te abandonou. Deus, Ele te ama. Te ama tanto que você está ouvindo uma palavra como essa. Deus se importa com você. Mas eu quero continuar aqui, para não ficar extenso, essa mensagem, que eu quero dedicar um tempinho para estar orando. A Bíblia Sagrada continua dizendo assim, no versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-se e come. O anjo toca em Elias, e quando o anjo toca em Elias, manda Elias se levantar e comer. Elias olhou, a Bíblia diz, e viu perto da sua cabeça um pão assado com pedras em brasa e um jarro d'água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O Senhor então alimenta Elias. Foi um alimento físico, foi pão e água. Mas agora eu quero tratar como se para mim e para você esse alimento fosse um alimento espiritual. Agora eu quero tratar desse jeito, para que você entenda. E vamos dizer que um anjo do Senhor seja neste momento um mensageiro que está trazendo as boas novas para você. E esse alimento espiritual, que no caso de Elias foi um alimento físico, mas eu quero tratar só agora, antes da oração, para você entender, como se fosse um alimento espiritual para sua alma, um combustível para você continuar a jornada. Só que você sabe de uma coisa, você sabe que o alimento físico, ele só faz o efeito, você só reconhece, melhor dizendo, o efeito dele se você exercitar o alimento físico. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de um atleta. O atleta está lá correndo na sua maratona e de repente ali um dos seus ajudantes ali, que está ali observando ele, dá um sachê com uma vitamina, com carboidrato para ele. Vai adiantar ele comer aquela vitamina, aquele carboidrato e falar assim: ai, já estou cansado, chega, parei, não dá mais? Não vai adiantar. Porque o carboidrato vai começar a entrar no sangue dele. O carboidrato vai começar a fazer efeito à medida que ele for exercitando. O carboidrato que aquele ajudante o deu, não é para ele parar, é para ele continuar. Porque assim ele vai conseguir extrair todo o efeito do carboidrato. E o que tem a ver? Tem a ver que agora eu disse que por um instante eu gostaria que você pensasse que o pão e a água fossem um alimento espiritual que você está recebendo da parte do Senhor. Faz de conta que esse carboidrato, esse pão, melhor dizendo, é um carboidrato espiritual.
se você comer a palavra e voltar a dormir, você não vai sentir o efeito desse carboidrato. Então, para você sentir verdadeiramente o efeito, você precisa caminhar, você precisa correr. Espiritualmente, é isso que eu preciso que você entenda: que a palavra, a oração está sendo feita, mas você precisa acreditar. Não vai adiantar você comer do pão, beber da água e você voltar a dormir de novo. Não, você vai ter que caminhar. No entanto, que a Bíblia Sagrada continua dizendo assim, olha, a Bíblia diz: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, Elias, ele foi caminhando um dia. Você está entendendo o que Deus está falando? Elias foi caminhando um dia, e o que aconteceu? Elias não estava mais cansado, não estava se sentindo cansado, ou se estava sentindo cansado, ele tinha forças para continuar ainda mais. E daqui a pouco, 2 dias, 3 dias, ao fim de 40 dias e 40 noites, Elias caminhando, e ele começou a perceber no primeiro dia que algo diferente estava acontecendo dentro dele, que uma força sobrenatural estava vindo sobre ele, e ele sabia que era do alimento. Eu disse que você vai olhar agora com esse pão e essa água, um alimento espiritual. Então, neste propósito que nós estamos fazendo, dessas orações, eu acredito que nesses propósitos, são propósitos que vão te fortalecer para você caminhar na presença do Senhor. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, não desista. Jesus, ele tem uma obra para realizar na sua vida, ele tem algo ainda para entregar para você. Creia nisso. Começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Eu quero agora dedicar esses minutos para estar orando por você. Se o Senhor permitir, amanhã nós vamos continuar, fazer essa segunda parte a respeito da vida de Elias. É muita coisa, meia hora não é o suficiente ainda para a gente falar tudo, mas amanhã eu vou estar fazendo a segunda parte, porque agora eu quero dedicar esse tempo para estar orando por você, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, meu Deus, diante da Tua presença, com muito temor, meu Deus. Eu oro pela vida dessa pessoa, eu oro, meu Deus, ó Pai, para que essa pessoa venha a ser iluminada pelo Senhor, pelo Teu poder. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que toda opressão, toda nuvem negra que rodeia a mente dessa pessoa, que este mal venha a ser repreendido, meu Deus, que este mal venha a cair por terra. Eu oro, eu clamo, meu Deus, ao Senhor. Opera sobre a vida deste homem, dessa mulher, que acabou, meu Deus, tendo essa crise por uma situação que aconteceu na vida dele, na vida dela, e ela não encontra mais saída. Em nome de Jesus, Jesus Cristo é a tua esperança, Jesus Cristo é a tua luz, Ele é a tua salvação, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você vai sair dessa situação, você já está saindo dessa situação, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória, e o Senhor, Ele vai te tirar dessa situação,
e você vai glorificar o nome dele, e você será uma grande bênção nas mãos do Senhor. É o que eu oro, eu profetizo sobre a tua vida. Receba da parte de Deus essa oração, tome posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Amanhã, se Deus permitir, estaremos fazendo a segunda parte da vida de Elias e assim por diante. Tem muita coisa para acontecer, tem muitas palavras abençoadas do coração de Deus ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa oração com mais pessoas que estão passando por essas crises, pessoas que estão precisando de receber uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mostrar que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo, Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo. Por isso que eu falo com tanta fé, com tanta certeza. Ele está vivo e Ele está aí, operando, trabalhando em nossas vidas. Eis que estive morto, diz o Senhor, mas agora eu vivo para todo sempre. Ele está vivo e Ele te ama, Ele se importa com você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.